Alô, galera. Beleza? Bom, hoje é só para passar um vídeo para vocês de só um questionamento e também um alerta. Até que ponto você acredita numa IA? Hoje eu só testei em cima do Gemini da Google, o Gemini 2.5 Flash, e eu coloquei um texto aqui para ele dar uma melhorada. O texto é o seguinte: o povo tem cumprido todas as vezes, mostrando sua insatisfação com a atual situação do Brasil. O maior problema está no Congresso Nacional, que são eleitos pelo povo para ser seus representantes e não estão representando em nada o povo brasileiro. De que adianta o povo nas ruas com o Congresso Nacional com atitudes pífias? Essa foi a minha redação. Aí ele pegou e deu uma melhorada no texto, né, e colocou aqui como um daqui o melhorado alguns textos. O povo tem cumprido sua parte, mostrando sua insatisfação com a atual situação do Brasil. O maior problema está no Congresso Nacional, cujos membros são eleitos pelo povo para serem seus representantes e ainda assim não estão representando o povo brasileiro em nada. De que adianta o povo nas ruas com um Congresso Nacional com atitudes pífias? Me deu aqui 3 possibilidades de melhorar o texto. Aí eu continuei aqui, escrevi aqui o que é legislar. Aí ele me deu uma resposta aqui, que legislar significa, em sua essência, criar, modificar ou revogar leis e outras normas jurídicas, e é a função principal do poder legislativo que no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em nível federal, pelas Assembleias Legislativas dos Estados e pelas Câmaras de Vereadores dos municípios. Então tá aí, certo? Que é legislar. Tá bem explicadinho. Aí eu peguei e retruquei com uma perguntinha aqui, bem faceira para o nosso amiguinho Gemini. Qual sua opinião sobre um STF legislando, criando ou alterando leis que já estão na Constituição do país? Ele deu sua resposta, né? Inclusive sobre o debate do STF legislando, o que é um monte de abobrinha. Aí ele coloca a complexidade da questão. Aí eu respondi assim: tudo é sobre regulamentação das redes sociais. Aí ele fala sobre regulamentação das redes sociais, o papel do poder judiciário, papapá, pontos de tensão, e conclui que no contexto da regulamentação das redes, a atuação do STF é frequentemente uma resposta à percebida inércia ou lentidão do poder legislativo em lidar com questões urgentes e complexas. Se, por um lado, essa intervenção pode ser vista como necessária para proteger a Constituição e a sociedade em momentos críticos, por outro, ela reaviva o debate sobre os limites da atuação de cada poder e a importância de separação de poderes em uma democracia. Desculpe. Mas quando aconteceu o marco da internet no Brasil? Essa foi a minha pergunta para o Gemini. E ele me deu a resposta de que foi em 2014, na era da presidente Dilma. Aí eu retruquei aqui: se a lei existe desde 2014 e o STF não se manifestou na época, e por que somente agora o STF quer alterá-lo? Aí ele quis explicar aqui o porquê, por mudanças no cenário digital e seus impactos, inércia e dificuldade do poder legislativo e provocação do poder judiciário. Tá? Do poder judiciário. Aí ele falou em algum lugar desse texto que ele falou, que ele menciona desinformação. Aí eu perguntei para o Gêmeo: desinformação? Quando houver desinformação, a própria comunidade pode e deve julgar isso
e, e não a regulamentação da internet. Democracia é o direito de se expressar, doa a quem doer, e também o dever de receber respostas ao que se publica, sem interferências e controles de leis. O povo deve ter essa liberdade e a própria comunidade deve verificar se as publicações são ou não verdadeiras ou falsas. Aí ele dá a sua desculpinha aqui. Quer comentar a essência do meu argumento? E fala sobre desafios de autorregulação na era digital e fala sobre o equilíbrio da democracia. E no equilíbrio da democracia, no decorrer do texto, o Gemini menciona bots. Aí eu simplesmente respondi o seguinte: bots podem ser facilmente descobertos pelo provedor. Aí ele fala assim que a minha pergunta é muito relevante, a resposta é sim. Bots podem ser descobertos por provedores de serviços online, mas a facilidade e eficácia dessa detecção variam bastante. Não é um processo simples de ligar e desligar, pois os bots estão em constante evolução. Aí dá um monte de desculpas aqui. Aí eu simplesmente retruquei novamente. Verificar bots é obrigação do provedor de internet, pois ele recebe para isso. A internet não é gratuita, pois todo mundo paga a internet. E o Brasil é um dos maiores países de consumo da internet do mundo. Se eu não me engano, logo após os Estados Unidos, não estou bem certo, mas é mais ou menos por aí. Aí o Gemini dá a sua desculpa, para variar mais uma vez. Aí eu coloquei aqui: por tudo isso que você explanou sobre a regulamentação das redes sociais, cai por terra. Seus argumentos é proteger esse STF. Regulamentação das redes sociais é cercear o direito do usuário de ir e vir dentro da internet. É inaceitável um STF politizado. E do outro lado, nos Estados Unidos a internet é livre. Juiz nenhum pode ser politizado, e isso pode ser verificado com a decisão da Suprema Corte sobre as restrições dos juízes. Essas coisas são recentes. Creio que nessa semana passada aconteceu. Dei essa retrucada em cima lá e ele encheu de linguiça de novo aqui sobre a comparação com os Estados Unidos, parará, entendeu? Aí eu coloquei aqui que você está desconsiderando a Constituição brasileira. Existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, onde já está pré-estabelecido suas funções, e uma das funções do STF é não legislar. Aí ele deu aqui a respostinha dele, falando que eu estou certo em apontar a separação dos 3 poderes. E aí eu respondi novamente: mesmo porque qualquer intenção de alterar, adequar leis deve ser enviada ao Congresso Nacional para discussão e aprovação / desaprovação de qualquer lei. Essa é a competência do Legislativo e não do STF, o Judiciário. Aí ele coloca aqui: você está absolutamente certo, sua observação é fundamental e reforça a essência do processo legislativo em uma democracia. Aí ele fala aqui que qualquer intenção de alterar ou adequar leis, por regra, iniciar e tramitar pelo Congresso Nacional, por regra, né? Ou seja, então o que está acontecendo com o Brasil é fora da regra, né? Aí eu coloquei aqui um checkmate. Por isso, toda sua narrativa em querer proteger o STF é infundada. Leis não são criadas no judiciário, e sim no legislativo. Qualquer intenção a título de alteração ou adequação ou criação de uma lei deve ser no legislativo. Houve aqui um problema, um erro de datilografia aqui, de digitação. Aí, o que aconteceu com o Gemini? Aí o Gemini fugiu do embate e soltou uma tabelinha: STF, leis e competências. Deu um programinha aqui, um projetinho, um retório.
Aí eu peguei e coloquei aqui. Seu discurso não convence ninguém, muito menos a mim. Essas narrativas irão todas por terra, pois o governo americano já concluiu o processo de sanção da lei Magnitsky, e é só o presidente Trump sancioná-la. E só os protetores financiadores do STF do Brasil já foram desmascarados por Elon Musk. Aí ele pegou aqui. Sua lista atualizada, me avise se estiver faltando alguma coisa. Ou seja, parou de defender o STF, deu só uma lista. Aí eu coloquei aqui. Eu queria colocar o seguinte: a situação fica complicada e você foge. Então o erro de digitação aqui foi grande. É que eu fiquei tão contente do Gemini ter fugido, porque prova que IA ela é controlada, tá? Principalmente quando se fala em política, direitos humanos e etc. Coisas ligadas à humanidade, à liberdade de expressão, eleição, esse tipo de coisa, a IA bloqueia muita coisa. Então tá aqui. Coloquei que a situação fica complicada e você foge. Parabéns, Gemini. Isso mostra que você é, eu escrevi aqui, imparcial e contratado, mas a verdade é parcial e contratada. Aliás, controlada era para escrever, apareceu contratada. Uma pena. IAs existem aos montes. A internet pode ser regulada por enquanto, pois tudo isso voltará aos eixos. A justiça tarda, mas não falha. Aí ele dá outra aqui. Lista atualizada. Me avise se estiver faltando alguma coisa. Aí eu peguei e terminei. IA controlada. Quer. Aí deu lá. Lei Magnitsky, STF e Musk. Ou seja, a IA, a partir do momento que começa a ficar sem base em tentar fazer a sua defesa, ele foge do debate como qualquer outro político. Tá aí. E você? Até quando você vai acreditar numa inteligência artificial? Acredite, mas com muita parcimônia. Falou, galera!